bate com inteligência. Vamos iniciar aqui no seminário Instituto Bíblico da Assembleia de Deus do Paraná, a matéria Pentateuco, e nós vamos prosseguir falando hoje sobre o livro de Êxodo. Vamos lá? Não liga não, você que está aí na internet, que eu vou falar para a turma que está aqui atrás, tá bom? Gente, página 47. Obviamente o livro de Êxodo foi escrito por quem? A gente tem estudado aqui? Por Moisés. E a gente, no livro de Êxodo, tem a história de Moisés, não é? Moisés era hebreu. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, deixa eu falar sobre dois personagens principais aqui. Vou falar sobre o Egito e vou falar sobre Moisés. Os nossos personagens de hoje são, na verdade, até três: Egito, Faraó e Moisés. Três personagens. Egito. País situado no nordeste da África, é também chamado de Cão. Falei, provavelmente, filho de Noé, chamado Cão, foi quem habitou o Egito. Por isso que existem pessoas que acreditam que o povo africano é descendente de Cão. Tá? Isso agora a questão de sinal. Aí você pergunta se é o Mar Feliciano. Esse é tudo problema sério por causa disso, né? Mas ele falou, o que ele falou não é que é verdade. O que ele falou, existe sim uma linha teológica que acredita que o sinal de Caim seria a cor negra. Mas é apenas um pensamento. E ele acabou se dando mal. Ele falou isso no culto, e aí a imprensa pinçou, né, a ideia, e aí falou que ele era racista, essa coisa toda. E se no final ele estiver falando a verdade, hein? Aí ninguém vai saber, só vai saber no último dia, vamos dizer assim. Mas a verdade é que se o sinal foi a cor negra ou não, não interessa. O que interessa é que ocorreu isso. Deus deu castigo a Cão. Oi? Pode ser qualquer coisa. Eu até tinha ouvido alguns. É porque como não está no tema, mas eu posso até saber que vim trazer alguma coisa para vocês, de teorias que existem sobre o que seria o sinal de Cão. Tá? Então, foi um império poderoso no tempo do Antigo Testamento. Os hebreus viveram ali e foram escravizados, sendo libertados por Moisés. A nação israelita sempre manteve contato com o Egito. Salomão se casou com a filha de Faraó, que era egípcia. Né? Moisés, esse nome, ele segue o elemento de Moisés como Ramsés. É uma palavra na língua egípcia, né? Como Tutmés, e no hebraico Mose. Né? Esse nome é derivado do egípcio Mes, com Mesu, que significa tirado das águas. Ok? Então, vamos aqui para a nossa apostila mesmo. O título do nosso livro que vamos estudar é Êxodo. Alguém sabe o que significa Êxodo? Saída. Né? Então, vamos lá. Êxodo. Significa saída. Partida, né? Ele refere-se à poderosa libertação de Israel. Né? Nós temos aí controvérsias, tanto na questão da data que foi escrito o livro, quanto na autoria do livro. Mesmo com as controvérsias na data, né? Dois pontos relacionados com o dinheiro têm causado muita controvérsia: a data do êxodo de Israel sair do Egito e a autoria do dito livro. Existem registros permanentes de atos históricos e redentores de Deus pelos quais Israel foi liberto do Egito, né? Como a sua nação escolhida. Né? Então vamos lá, vamos às 5 características que distinguem o Egito. 5 características, vamos lá. Primeira característica: circunstâncias históricas do nascimento de Israel como nação. Então, aqui, podemos dizer que é o embrião de Israel como nação. A Israel se tornou nação quando Israel se tornou nação? 1948, quando o diplomata... Qual é o nome do diplomata? O nome de um bife muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Um bife que leva alho por cima. Porque esse diplomata almoçava nesse restaurante lá na Cinelândia. É um bife que tem alho por cima. E aí? Nunca produziu? Vem com uma banana frita. Professor só pensa comigo. Nunca comeu um bife Oswaldo Aranha? O diplomata Oswaldo Aranha foi quem, na ONU, na inauguração da ONU, ele foi quem propôs, né, a Israel ser uma nação e passou, né? A questão aí é que Israel se tornou agora, ele é reconhecido, Israel? Ela é reconhecida por alguns países, né? Até mesmo a ONU, né? Você vê que a ONU, ela que é globalista, né? A ONU, ela, vamos dizer assim, faz aquele joguinho, né? Sempre a favor dos árabes, né? Sempre a favor dos palestinos, né? Israel sempre. Tem mais de 60 denúncias contra Israel na ONU, mais de 60. E existe exército islâmico, né?
Estado Islâmico, existem bombas, Hamas, existem... E nunca, se não me engano, são duas denúncias só na ONU. Você vê como é que o globalismo está contra Israel. Então, quando hoje o presidente da República vai para Israel, há essa questão toda, não só do Brasil, como dos Estados Unidos. Falou de Israel. Então, Israel sempre teve essa dificuldade de ser nação. Né? E hoje o Brasil discursa como primeiro nas Nações Unidas, por quê? Justamente por causa disso. Na inauguração da ONU, o Oswaldo Aranha discursou e aquilo se tornou uma marca que toda a Conferência das Nações Unidas, o Brasil é o primeiro a discursar. Não sei se vocês sabiam disso, não está na matéria, mas é uma curiosidade interessante. Então, voltando aqui, a primeira circunstância é o surgimento de Israel como nação. Como nação. O segundo é as características. Isso está no livro do Êxodo, na história do Êxodo. A segunda característica importante que está no livro de Êxodo é o surgimento dos 10 mandamentos, né? Que é conhecido como Decálogo. Então, outra característica do livro de Êxodo é o surgimento do Decálogo, os 10 mandamentos, que está no capítulo 20, né? Que são onde estão as leis, onde estão a ética e a moralidade bíblica, que hoje todos nós utilizamos. A própria lei se utiliza os 10 mandamentos, né? Número 3. Outra característica do livro de Êxodo é o que? A graça redentora e o poder de Deus em ação. Então, graça redentora. O que é redentor? Não fala que é o Cristo, não. Vai voar caneta na cabeça. Hein? O que é redentor? O que é um redentor? Nossa. O que é redimir? E aí, gente? O poder de... Toma culpa, né? Não, redentor é libertar, livrar. Redimir é livrar, libertar. Então Deus libertou o povo do Egito. Então, outra característica do livro de Êxodo é, aqui se divide em dois, que é a graça de libertar e a ação do poder de Deus, que foi mostrado no livro de... 4. É a revelação de Deus. Por que, gente? Deus se revelou, se mostrou. Se você parar para pensar, até me arrepio agora, Deus se mostrou no Êxodo. Por que? Presta atenção. O povo tinha ficado lá por causa do menino, do Zezinho, José. Ficou lá. Josué não, calma. José. Ficou lá. Aí o que aconteceu? José morreu, o povo ficou, entrou outra administração, e aí o que aconteceu? Escravizou eles. Né? E aí, o povo esqueceu-se de Deus. A Bíblia diz que o povo esqueceu-se de Deus. Ele passou até a servir outros deuses. Por quê? Passou, meu amigo, você mora num outro estado, você passa a ter a língua daquele estado, você passa a ter os costumes, a sua alimentação. Tanto é como eu falei na aula passada, a cultura egípcia foi para a cultura hebreia. Se você for ver, falei até na aula passada, Jesus foi o quê? Além de crucificado, fala crucificado, depois de crucificado, Jesus foi embalsamado. E aonde que os hebreus aprenderam embalsamamento? No Egito. Então, certas alimentações que o próprio povo hebreu passou também a ter, também foi graças à convivência no Egito. Além disso, o povo que foi para o Egito passou a ter também passaram a ter os deuses egípcios. Não é? E aí, aqui Deus se revela, Deus mostra o seguinte: vocês esqueceram quem sou eu, agora eu vou mostrar quem sou eu. Aí ele começou a se mostrar para o povo. Eu acho que pode até se dizer, se fizer uma colocação aqui no início, que os principais dessa história é Moisés, o faraó e o Egito. Na verdade, eu acho que o personagem principal dessa história é Deus. Eu acho que é até um livro que eu acho que é mais tratando dele, do relacionamento dele, assim, diretamente falando, né? Sem usar anjo, sem usar... Ele direto. Mas não sei se é mais do que outros livros, não tem como te dizer agora, mas eu acho que Deus é o personagem principal. Você vê ele irado. Você vê ele feliz, vamos dizer assim. Você vê ele orientando. Você vê Deus, as várias faces de Deus. Parece até um programa de rádio. Sai dando as várias faces de Deus. Você vê as várias faces de Deus. Você vê as várias formas com que Deus agia. Mas eu mostrou que ele está com calor aí, pô. Revelação, ele está se revelando. Não é? E aqui ele diz mais. A revelação de Deus, glorioso nos seus atributos, verás, misericordioso, fiel, santo, onipotente, o Senhor da história e dos reis poderosos, fez o concerto e apresentou assim as suas revelações e seus juízos.
como um Deus transcendente. Você vê que nisso tudo aqui está mostrando quem ele é. E às vezes a pessoa, Deus está se mostrando, ele mandou as 10 pragas, então ele está mostrando o que ele é capaz de fazer. Não, você falou o seguinte, ele mostrou o seu poder através das ações dos milagres. E ele mostrou também o seu caráter, o seu plano, o que ele desejava. Que ele tinha um plano que eles não tinham chegado. Aquela não era a terra prometida. Imagina você viver durante muito tempo num lugar, você acha que é aquele lugar. Deus fez com que o homem, Deus se manifestou para que o homem lembrasse Isso, lembra? da promessa que ele fez Isso. lá atrás para eles viviam na terra. E outra coisa também, E dá até uma pregação pra você, Rony. Guarda isso aí pra você pregar. Peraí. Guarda pra você pregar. Egito não é terra prometida. Ó a dica que você deu. Ó, guarda isso aí. interessante também que toda a manifestação de Deus, toda a manifestação de Deus foi para rebater os deuses a quem eles serviam, né? Os egípcios serviam. Sim, e para mostrar quem era o maior. Exato, por quê? Eles adoravam a Ra, né? Gente, não era o Serginho Malandro. Ra era uma deusa, tá? Um deus, né? Tinha quem mais? Isis, tinha vários deuses. Osíris, né? Tinha aquela questão de jogou a serpente no chão, né? Então ali era uma batalha, para mostrar quem era o Deus verdadeiro, Deus inimigo, né? Então é a revelação de Deus ao povo. E número 5. Já. Aqui, no livro de Êxodo, tem as perguntas, né? O Êxodo enfatiza o como, o que e por quê. O verdadeiro culto que deve seguir-se a redenção de Deus, que Deus efetua ao seu. Então aqui, eu vou botar aqui como perguntas, questionamentos. Como você vê que é, Por que a gente vai sair daqui? A gente tem cebolas? Tá bem daqui, tá confortável aqui. Por quê? Por que sair daqui? Página 50, data. Você tem aí uma data recuada que se calcula baseado no 1 Reis 6.1, né? Onde está dito que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto reinado de Salomão. Então você pensa assim, né? Aqui você tem o reinado de Salomão, né? Porque isso aqui não é escolha de Davi, por favor. Não diga que isso aqui é escolha de Davi. Aqui chama-se Selo de Salomão. Selo de Salomão, não, eu fiz. Ah, eles deram mais publicidade do que ele. Essa aqui? Vamos lá. Então você tem aqui o Selo de Salomão. A gente faz o cálculo voltando atrás, né? Para fazer o cálculo de consigo da data, né? Então 480 anos. 480 anos para trás. Pegaram o demônio e voltaram do passado. E aí deu, a data que eles deram é 1445 da era desde o ano zero. Porque o calendário judaico é diferente do calendário brasileiro. Ou o calendário gregoriano brasileiro. Gregoriano, depois pelo Papa Gregório. O judeu está no ano 5.700 e pouco. Inclusive, tem muito crente aí que já fez ano novo. Racha Xana, cá. Falei, o quê? Falei, língua, irmão. Não, Racha Xana. Amém. Glória a Deus, deve ser bom ser isso. Aí eu falei, irmão, eu sou gentil, desculpa, eu não sou judeu. Aí ele ficou, desculpa, irmão, eu sou gentil, eu não sou judeu. Aí eu falei, eu tô em 2020, eu sou gentil. Foi Paulo que me falou, eu não sei o que ele falou. Não, eu disse assim, eu fui enxertado, né? Ainda devia ter enxertado. Então vamos lá, número 2. Então essa primeira data é baseada no reinado de Salomão, ok? É uma chamada de data recuada, pegou e voltou atrás. A segunda data, por outro lado, Jefté, em Juízes 11:26, Jefté, cerca de 1.100 anos antes de Cristo, afirma que Israel ocupara a sua própria terra já há 300 anos. Permite datar a conquista de Canaã, e assim fica datada 1.400 anos. Então, enquanto ele se volta, Jefté fala que Israel já ocupava a sua terra há 300 anos. Então, pelo cálculo foi feito, então ficou em 1.400. Tá? Então, essas duas datas e você vê que a diferença é pequena, né, gente? 5 anos. Para arqueologia, gente, 5 anos é nada. Para arqueologia, 5 anos é a mesma coisa para arqueologia. Para mim, para você, 5 anos é outra coisa. 45 de 1.000 anos é nada. Falei 5? Falei 5? 5 anos? Então, para a arqueologia, 45 anos é nada. Tá? Pra gente, 45 anos é uma vida, né, gente? Mas para 1.000 anos, você pega 45 mil anos, para a arqueologia não é nada. Tá? Então, isso aqui é muito mais informação do que informação. Isso aqui não cai na prova. Só de seminário de maluco, decorar, mas é importante você saber que existe um mundo devagar. Okay? Isso aqui, eu que faço a apostila, isso aqui não vai pensando, tá? Vai ter
não pode ver isso que eu falo. Isso aqui, gente, isso aqui, a apostila ela joga como para aumentar, para endossar a apostila. Porque isso aqui podia ser respondido em 2 linhas. E aí ele dá um textão. Eu li isso tudo aqui, gente. Eu estudei isso aqui antes de ontem. Tá? Aí eu olhei e falei... Vai, eu queria ter uma prova para ver se tinha pergunta. Não tem. Desisti. Vamos lá. Agora sim, isso aqui é conteúdo bom. A libertação. A libertação, ela começa apresentando o quê? A servidão no Egito. Começa apresentando, mostrando o cenário que o povo estava vivendo e convivendo. Professor, será que José, quando foi governador do Egito, né? Será que ele relaxou para as coisas de Deus? Não. Não instruindo o povo, quando o povo veio? Não tinha como instruir. Mas não tinha como instruir. O povo foi lançado dentro do Egito ali. Não foi lançado. O povo tinha um lugar no Egito. Tinha um lugar no Egito, isso. Mas aí o povo foi tomando espaço. Acho que a questão Foi crescendo. Como é que o povo se tornou escravo? Não simplesmente, os agora são escravos. Não, claro que não. Eles foram para lá, foram os 12 irmãos José, eles se multiplicaram, foram 70, eu acho, membros da família, foram se multiplicando. Durante o tempo que o José estava lá, José estava lá, estava tudo organizado, tanto o assentamento deles, tinha os costumes deles que eles tentavam de uma forma não agressiva com os egípcios fazer, porque eles estavam numa terra que não era deles e tinha uma cultura totalmente diferente. Então, depois que José morreu, passou-se um tempo, veio um novo rei, um novo faraó. O faraó que não deu na palavra. O faraó é esse que não conhecia José. Aí, filho, o que ele fez? Vamos pegar esse povo ali antes que ele se torne um grande exército e tome nossa não, abre Êxodo 1 que diz. Que escreve exatamente isso. Que o faraó fica preocupado. Abre, achar e ler. O faraó fica preocupado. Ele descreve exatamente isso que o irmão está falando. Ele descreve, o povo cresceu demais e a gente está preocupado. E qual era o medo dele? Que eles tomassem o Egito. Pode ler, lê aí, por favor. Que vergonha, professor, não trouxe Bíblia. Não, é que o professor não está briga com as coisas que tem aqui também. A Bíblia dele é bem assim. Bateio, capítulo 1, versículo 1, vai. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim. Desculpa, vamos lá para o versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com este povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. Quer dizer, tá bom. Mas escravizaram um tributo. Caramba, os caras estão crescendo. E a Bíblia diz que eles estavam ficando poderosos. Não é só crescer em número. Eles estavam vendo que os caras são graúdos. Você tá entendendo? Se eles se levantarem... gente, às vezes uma explicação simples ela resolve o caso. É o caso da gata boiadeira. Mesma coisa. A gata boiadeira vivia com seu pai e com a sua mãe. A mãe morreu, o cara casou com a madrasta, que ela virou empregada. Meu pai é fogo, né? Mas virou empregada. Não morreu a mãe, minha filha. Foi você que falou aula passada. A matriarca tá viva, os filhos estão todos juntos. A mãe morre, ou o pai morre, depois a família praticamente se desfaz. Então há consequências, como a semana passada. Há consequências. Tinha um cara que era simpático. Então, estamos juntos, é nós, estamos juntos, Israel. Morreu o José, agora, meu filho. Novo governador, novo prefeito. Muda tudo. Mudou o rei, mudou a lei. Mudou o rei, mudou a lei. A minha esposa trabalhava... Você não vai para edição, não vai apagar isso. Minha esposa trabalhava na gestão, Eduardo Paz. Aí, tava bem e tal, tinha... Entrou Crivella, mudou tudo. Perdeu muita coisa. E minha mulher só foi descendo assim, ó. Só não sabe como é que foi. Minha mulher é crente, não é dominação. Mas eu estou mostrando a vocês que mudou, o rei mudou. Fala, meu irmão. A Bíblia fala no livro de Provérbios 15:3, os olhos do Senhor também abertos, contemplando todas as coisas, certo, errado, justas e injustas. E ele observou a Moisés como também observou a José, que estava lado a lado. Se ele nessa licença ele é zeloso, por que José também não deu continuidade ao que ele aprendeu com Moisés, o seu sucessor? Josué? Josué. Ah, tá, que sujo, irmão. Por quê? Porque a sua pergunta final... Porque Josué ele também não teve esse cuidado que Moisés teve com relação ao sucessor. Porque o senhor falou, aí já mudou a figura, mudou o personagem. Forma de trabalho. Mas a Bíblia garante que o Senhor é zeloso. Sim. É o mesmo Deus, apesar de outras administrações. Sim. E outra coisa, a meta de Moisés era uma. Você não viu Moisés fazendo o povo guerrear? Correto. Já Josué não.
agora vocês vão conquistar. Porque quando é em si, ele já era um pedido pra guerra, né? Exatamente. Então, cada um tem um modo, entra a Priscila de um jeito, entra a outra do jeito. Não pode ser igual, e Deus trabalha do jeito que cada um quer. Sim, e aí tem que respeitar. Vai ser útil, não Isso. é Se você olhar a parte da cultura e a parte geográfica, ele não está relacionado à saída e o outro tem que conquistar, porque vai dar. Exatamente. Muda o cenário. Por que pareça, não é nenhum demérito que aconteceu com Moisés ficar fugindo. A proposta é fugir mesmo. Entendeu? Ele não é nenhum covarde. Ah, Moisés é covarde. Josué que é bom, porque Josué foi enfrentar, não. Moisés, ele cumpriu a sua missão de levar o povo. Ó, tá aqui. Cometi um erro, não vou entrar, mas ó, minha missão tá aqui. E aí Josué, vai contigo, Josué. Né? Cada um tem o seu trabalho, nenhum dos dois recebe demérito por isso. Ok? Vamos lá, você aqui? Então, você tem aqui a servidão do Egito, ocorre desde a morte de José, mas o povo israelita, que era um objeto favorito de Faraó, agora é escravo, temido, odiado pelo rei do Egito. Olha que interessante. É escravo, temido e odiado pelo rei do Egito. Aí a situação mudou totalmente. O Egito que ele havia chegado no seu apogeu, o que é apogeu? Auge, ápice, perfeito. E do seu poderio militar se inicia num grande programa de construção de cidades de depósito. Uma nova família de faraós assenta-se no trono do Egito e o servo de José, que José prestou ao Egito, constitui apenas uma modesta lembrança do regime que desapareceu. Não há gratidão para com os hebreus dos corações dos egípcios. Eles vêm com alarma ao assombroso sobrenatural crescimento da população israelita. Aquilo que eu falei, eles ficaram apavorados. E aí o que aconteceu? O faraó que veio, com dureza, obrigou a servir com escravos. E aí a apostila ela faz uma pergunta. Por que o Senhor permitiu que o povo fosse tão cruelmente oprimido? Por que, gente? Por que o Senhor permitiu que o seu povo fosse tão cruelmente oprimido? O povo esqueceu de Deus. Deus esqueceu do povo. Sair daí? Exatamente. Também. Mas a resposta dela é o que eu vou dizer. Porque eles ficaram numa situação muito confortável, muito... Se acomodaram. Acomodaram, essa palavra. Se acomodaram. Porque eles se acomodaram. Tá acomodado, no erro. Tá bom aqui, confortável, tá quentinho. Né? Tem as cebolas, a gente tem casa própria. A gente sofre um pouquinho, mas a gente chega em casa e tem uma casa. Vou entrar nesse deserto aí pra quê? Sair, vou morrer. Aqui, eu sou escravizado, mas eu tenho um lugar de dormir. Mas era uma situação interessante, acomodar em situação de poderio, de armamento, de braço, de força, mas guardava a lembrança, a memória da história. Sim. Não era acomodação, isso aí era lembrado. Mas o problema é que eles não estavam lembrando, eles estavam acomodados no sentido de que eles tinham, como ele falou aqui, aceitar a situação. Exatamente, aceitar a situação. Ó, tá bom aqui. É igual o povo brasileiro, apático, né? Eles ficaram apáticos, tanto que eu escrevi aqui, ó. Eles tinham uma situação de conforto, né? Se esqueceram da promessa, até escrevi aqui, ó. Se esqueceram da promessa. Ó, a cidade que ele vai, tão contentes em Gozem, que se houvessem esquecido o conceito abraâmico, pelo qual Canaã, esqueceram da promessa. Será que seria a falta de um líder, após a morte de José, que conduzisse o povo para a não se esquecer totalmente, que acabou trazendo eles para esse estado de letargia? Talvez até já tenha surgido líderes. Mas o povo, você tá maluco, vou sair dessa. Você tá entendendo? Ele não tinha força, um cara como esse não tinha força. Você tá numa situação, daí que você chega, não, vamos libertar, não sei o que, não, você tá maluco. Ruim com eles, pior sem eles. É mais ou menos essa teoria. Por isso que deveria ter uma ruptura e uma ação de Deus. Apenas a ação do homem não ia acontecer. Quer dizer, ia acontecer. E quem nos garante que não teve? Você tá entendendo? Até aqui depois de José não é mencionado nada até Moisés. Por quê? Porque talvez essas pessoas tenham sido caladas, a história delas não foi tão relevante. Ou nem chegou talvez aos escritos, né? Vamos dizer assim, né? Nem chegou aos ouvidos de Moisés. Porque eles ficaram um tempo. Outra coisa interessante, quando Moisés matou aquele egípcio, fugiu, voltou. O povo aceitar Moisés como libertador. Mas aí o que aconteceu? Deus usou ele como milagres. A propaganda começou a surgir. Tem um cara indiferente, não. Deve ser a mesma coisa. Vou ver ele como assassino, não? Não, ele matou um cara para proteger o povo dele. Mas ele foi... Não, realmente, não está de todo errado. Porque quem falou, quando ele foi tentar salvar... Mas não, você vai tentar salvar, mas você não matou o cara lá? É isso. Foi o hebreu que falou. O hebreu falou. Entendeu? Então, vamos dizer assim, o Moisés, ele não estava pronto. Isso. Quando Moisés me chega, entendeu? Tem até um meme na internet, esse cara é um bichão mesmo, chega igual um bichão. Assim, esse cara é um bichão mesmo, jogou um negócio lá. Por quê? Porque tinha hebreu no palácio, viu certamente essa parada. E você sabe, fofoca é fogo. Não chega lá e não tem no povo. Você tá entendendo? Pô, chegou um cara lá no palácio, aí, negócio, o bicho pegou. Faraó,
os caras, os macumbeiros do faraó jogaram a palavra. Vou ter que apagar isso aqui, macumbeiro, jogaram a palavra aqui. Aí foi lá, jogou a vara e tal, aí jogou. Eu tava servindo lá uma cerveja, lá mentira, porque no Egito já tinha cerveja, tá? Então eu tô falando assim. Tava servindo uma cerveja pro faraó, tal, eu só tava lá olhando lá, tem que ver. Aí eu olhei, aí tava lá o Moisés com a vara, entrou lá dentro da água lá e botou, cara, virou tudo vermelho de sangue. Aquilo se espalhou. Então tem um herói. O ser humano, ele precisa de um herói. Isso, inclusive, eu estou fazendo dando uma aula sobre conservadorismo, falar sobre isso. Que o homem, ele precisa de um herói, ele tem a necessidade de um herói, de alguma referência. Alguns exageram, claro. Aí surge o quê? O bolsominion e o lulista. Tô dando exemplo por causa que são as mares, né? As mares, então é isso, o homem quer um herói, ele acha que o Bolsonaro não tem defeito, ou então acha que o Lula não tem defeito. Levantou aqui, será que não apareceu algum líder? Mas era líder fraco. Aí me chega o Moisés e realiza esses milagres, e isso se espalha, o povo vê que ele tem uma diferença. Né? Então, o faraó submeteu o povo a trabalhos forçados e piorou, né? Diz a Bíblia que ele piorou, ele aumentou os trabalhos deles, e depois ele faz o seguinte, ele ordenou o quê? Extermínio de meninos. Está crescendo demais, vamos botar isso para trabalhar, para a gente pensar. Já parou para pensar? Por exemplo, eu até falei hoje com a doutora hoje, na consulta, eu falei para ela, doutora, eu estou muito cansado. A mente cansada. Fazendo muita coisa, preocupação, trabalho. E ela falou, porque você faz uma coisa atrás da outra. Você quer se lançar. Entendeu? E aí você fica cansado. A mesma coisa. O povo foi botado para ficar cansado porque eles iam pensar muito. Se você bota o cara para trabalhar demais, se você ainda tem um cara atrás jogando, batendo chicote, e não tem tempo para pensar, e não tem cabeça para pensar. Mente ocupada, vai só pensar no trabalho. Então a mesma coisa aconteceu. O faraó tinha que parar o povo israelita. De que forma? Botou eles para trabalhar muito mais, e na segunda forma, falou assim, agora vamos matar as crianças, para diminuir essa galera. E fazer com que eles tenham medo as mulheres tenham medo de engravidar. Então foi esses dois planos que eles usaram. Isso está na página 51 aqui. Quanto mais os egípcios oprimem os hebreus, tanto mais eles se multiplicavam e cresciam. Tá? E aí, você teve essa primeira parte, vou até escrever aqui, ó, a primeira parte, que é opressão. O povo foi oprimido. A segunda parte, tá? É o conflito. Conflito é quando você chega com a pessoa e você enfrenta a pessoa. Eu estou procurando a expressão certa, me ajudem. Confronto. Confronto é sobre tudo. Então, o povo era oprimido e agora Deus levanta a Moisés e há um confronto. E aí, olha que interessante. Quando que vez Moisés e Arão se apresentaram na sala da audiência do faraó e exigiram que o faraó liberasse. Né? Aí o que o faraó falou? O faraó respondeu com arrogância: quem é o senhor cuja voz eu ouvirei? Então, aqui você vê com o confronto, o faraó zombou, né? Por quê? Mas por que o faraó zombou? Não é só isso não. Porque o faraó, ele se considerava um deus. Entendeu? O faraó era o filho de Ra. Todo faraó era chamado filho de Ra. Então, como é que vocês estão me confrontando? Eu sou o faraó, eu sou o Deus. Quem espera de Deus é esse? Se o povo nunca falou de Deus, você nunca sabe conversa de Deus. Então, olha só, os faraós eram vistos como filhos de Ra. O Deus solar do Egito, de maneira que o faraó se considerava si mesmo um Deus. E aí, ele não deixou o povo sair. Olha que interessante. Então, número 3. Aí, ó, número 2, o confronto. Quer dizer, Moisés vai até faraó. Número 3. Eu vou dizer que a providência. A providência. Deus toma uma providência, Deus toma uma atitude. Né? Ele manda o quê? As pragas. Ok? As palavras hebraicas traduzem praga, no êxodo significa golpes ou ferir. Em outras duas palavras descreve como sinais e juízos. De modo que as pragas foram tanto sinais divinos pelos quais Deus julgou os egípcios e libertou o povo. E aí, as pragas foram a resposta que Faraó fez a pergunta. Qual foi a pergunta que Faraó fez antes? Qual Deus? Isso. Quem é o Senhor que vai obedecer? Quem é menor que eu? Aí agora Deus está respondendo. Porque Deus falou assim, você vai disputar comigo? Então tá bom, vou mandar as pragas. E aí diz, ó, as pragas foram a resposta de Deus à pergunta de Faraó. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei? Obrigado.
cada praga foi, por um lado, um desafio dos deuses egípcios, uma consulta à idolatria. Os egípcios prestavam culto às forças da natureza, tais como o rio, o sol, a lua, a terra, o touro e muitos outros animais. Agora, os lugares egípcios ficaram em evidente denominação, a potência, o Senhor, não para os egípcios, tem que ter para ninguém. O interessante é que, se você for estudar cada praga, eu vi um documentário muito interessante do History, isso, Channel, dizendo que uma praga, já ouvi também isso, mas as pragas se consequenciam uma atrás da outra. Pensa bem. A água se tornou em sangue. Eu não vou falar na ordem, não. A água se tornou em sangue. Peixe morto. Peixe morto dá o quê? Mosca. Para matar a mosca, o que é ideal? Certo? A rã causa Doença na perna. doença, né? E aí você... São praticamente sequenciais que acontece, né? Então, esse ponto está bem entendido? É a providência, as pragas, o desmão das pragas. Vamos lá. Próximo ponto. Né? Israel sai do Egito. Quando Israel sai do Egito, a Bíblia diz: a festa que os israelitas comemoram na libertação dos seus antepassados na escravidão do Egito. Comemora-se no dia 14 do ano de Nissan, o primeiro dos meses do ano. No nosso calendário é março e abril. Em hebraico, o nome dessa festa é Pessah, que é a Páscoa. Tem aí igrejas, né, comemorando o Pessah judaico, né, fazendo mesmo o Pessah, que é para aqueles com ovo, com as ervas amargas, com o mezuzá, com o... Como é que é o nome do pão? Matzá, comendo as ervas amargas. Muita igreja evangélica fazendo isso. Eu acho que é uma boa curiosidade. Para mim é uma curiosidade, tá? É legal a curiosidade, conhecer. Aí eu acho legal. Uma vez ela levou, eu achei legal, ela levou, fez, eu vou fazer uma Páscoa igual o judeu faz. Aí foi legal, porque foi a curiosidade, comer a própria comida que o judeu come. Achei interessante. Tá? Você falar, eu te interrompi, agora você... Não, era isso. Eu acho legal como uma amostra cultural. Sim, curiosa. Então aí tem a festa dos pães ázimos, então a festa da Páscoa, Pessah, que significa saída, a festa comemorando a saída do povo do Egito. Então você tem a outra festa, que é a festa dos pães ázimos, que era o prolongamento da Páscoa. Né? No capítulo 12 descreve como seria a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Essas festas sagradas tinham como base os eventos históricos da primeira Páscoa por ocasião do Êxodo. Ok? Então a festa da Páscoa está intrinsecamente ligada à saída do povo. Né? É muito importante, eu, por exemplo, quando tem a época da Páscoa, a gente sempre fala sobre isso, o que é a Páscoa. Porque existem 3 Páscoas na sociedade. Existe a Páscoa do coelhinho, do ovo, né, do chocolate, que não é a nossa Páscoa, que é uma Páscoa comercial, na verdade. Ela não é nem espiritual, no sentido de que ela não pertence a uma religião. Talvez se ela comércio for considerado como uma religião. Aí sim, se for pensar dessa forma filosoficamente falando, que a ganância ao dinheiro, né? O mamon aí é uma ideia religiosa da questão do dinheiro financeiro, capitalismo. Sim, é a religião chamada capitalismo. E existe a segunda, que é a Páscoa judaica, né? Com todos aqueles elementos. E existe a terceira, que é a Páscoa cristã, que durante a época da Páscoa, Cristo teve a sua, vamos dizer assim, a sua paixão, a sua chamada paixão de Cristo, né? Teve os seus maiores acontecimentos, que foi sua morte e sua ressurreição. Eu gosto de trabalhar na igreja, dando uma leve passada na Páscoa dos Hebreus e fazendo uma comparação com a saída da pessoa do pecado, tá? Passando por um deserto e chegando na Terra Prometida, que é chegando à salvação, a conhecer os planos de Deus. Então eu acho legal trabalhar dessa forma. Né? Eu acho muito ruim só pegar a Páscoa e ficar ali elocubrando o assunto, o tema só. Eu sempre digo, Jesus tem que sempre estar, ou duas coisas que tem que sempre estar numa pregação. Mesmo que seja uma passada ou um relacionismo, que é Jesus e o plano de salvação. Sempre tem que estar, de alguma forma. Porque no final você vai fazer o que a gente chama de apelo. Né? Você vai falar para o pecador. Não sei se você está falando para a igreja, um ponto de doutrina, é outra história. Né? Vamos lá. Contexto histórico. Desde que Israel partiu do Egito, o povo hebreu celebra a Páscoa todos os anos e na primavera, chamada aqui na Páscoa cristã, Sexta-feira Santa. Agora olha só, agora a questão do endurecimento de Faraó. Foram várias fases para o povo
que Moisés chegou a Faraó, né? Faraó destaca-se por a sua teimosia, né? Seu arrependimento foi superficial, transitório e motivado apenas pelo medo do reconhecimento da necessidade que tinha de Deus. Olha que interessante. Primeiro, olha como é que foi a fase, né? Como é que Faraó, ele queria fazer de uma forma... Ele não queria liberar o pessoal, o povo. Olha como é que era o plano dele. Não, vocês podem sair para fazer esse sacrifício. Tá? As condições dele. Depois, vocês podem ir pertinho, não pode ir muito longe. Voltar. Então, aqui, ó, certo. Por isso que eu falo, essas coisas não precisa de anotar. Olha só. Número 3. Pode ir, mas só os homens. Só homens. Fica aqui as mulheres e as crianças. E número 4. Permitiu que todos pudessem ir longe para sacrificar, mas deixar o gado. Aí, ó. 4. Vai todo mundo e deixa o gado. Deixa o gado. Quer dizer, ele não queria deixar o povo sair, só malandreando para não deixar eles saírem. Né? O texto bíblico mostra claramente que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas é evidente que o coração do rei já estava secado, cheio de orgulho. Então, as 3 palavras empregadas para indicar a atitude de Faraó denotam a intensificação de um sentimento que já existia. Deus endureceu o coração de Faraó pela primeira vez após a 6ª praga. O Senhor fez de Faraó o que este queria ser, o opositor de Deus. Apesar de tudo, o endurecimento do coração de Faraó deu a Deus a oportunidade de manifestar o seu poder, cada vez mais até que causasse uma impressão profunda e duradoura, não somente nos egípcios e israelitas, mas também nas nações distantes, tais como o Egito. Né? Olha, ele queria testar o povo de Israel, porque, veja bem, o Faraó podia chegar na primeira praia e falar assim, tá bom, pode ir. Mas se ele falasse, tá bom, pode ir, como é que Deus ia mostrar o poder dele? Como é que Deus ia se mostrar para o povo? Como é que Deus ia trabalhar no povo? Como é que o povo ia entrar no Egito? Molezinha, molezinha. Por isso que eu falo, nessa matéria eu gostaria que vocês dedicassem mais, porque vocês serão melhores obreiros para essa igreja, ou para a igreja que vocês forem membros. Quanto mais dificuldade, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês pesquisarem, quanto mais for difícil, vocês serão melhores professores, melhores pregadores, melhores pastores, melhores obreiros. Né? Na minha época do seminário, eu não tinha internet, eu tinha que estudar em biblioteca. Foi dureza, eu sou alérgico, eu sofri muito em biblioteca por causa de poeira. Eram documentos que eram lá no Seminário Batista do Sul, material empoeirado. Eu já usava máscara antes de pandemia. Eu chegava lá, botava um lenço, e lá tinha uma salinha, assim de, sei lá, 2 metros por 1, né? Uma salinha pequena mesmo, só cabia uma mesinha, uma máquina de escrever, com uma gaveta, uma mesinha com a gavetinha, e ali para você escrever, fazer os trabalhos, você pegava o livro e você podia levar para casa. Então a dificuldade, de certa forma, hoje me ajuda a ser um obreiro um pouco melhor, porque eu não tinha essas coisas. Hoje, quando eu tenho, uma ferramenta maravilhosa. E se eu não tiver, eu volto a usar os métodos antigos. Tá? Se for necessário, eu vou lá na biblioteca. Claro, estou sem internet, seja, mas a dificuldade faz você melhor, por incrível que pareça. Então Deus permitiu que todas essas dificuldades ocorressem. E aí eu quero mostrar a vocês isso. Que isso tudo aqui, Deus permitiu. Deus endureceu o coração de Faraó, no sentido de que, foi Deus que fez Faraó. Não, Deus permitiu que isso acontecesse para que Deus trabalhasse com o povo, para que ele pudesse mostrar o seu poder. E aí... Então Deus usou o Faraó, então. Deus usou o Faraó. Olha, tem história de um cara que ele lá no Estados Unidos, o pastor conta essa história. O cara assim, olha lá, bobo, fica tudo ele fala que é Deus, né? Você é bobo. Deus, olha, tudo da glória a Deus. O cara era ateu, era vizinho do meu pastor, e falava, olha, aí o pastor só ouvindo, né? Assim, deixa o cara tem fé. Aí eu disse, quer ver? Olha lá. Ele conversou com a gente que tá passando dificuldade em casa, né? Aí olha só. Foi no mercado, colocou na caixa, um montão de alimento, botou na porta da casa dele. Olha lá, o ateu, falou pro meu pastor. Olha lá. Fui eu que comprei, não foi nada dele, fui eu que comprei. Um humanista, né? O dia eu fui no mercado e comprei. Você viu, né? Você viu, fui eu que comprei. Olha lá. Botou a caixa na porta do cara. Só uma coisa interessante que aí ele ficou, só pra completar, ficou lá no... Quando o cara abriu a porta, assim, Senhor, obrigado, o Senhor mandou alguém comprar isso pra mim, Senhor. Entendeu? É Deus, cara. Então, Deus usa o inimigo, Deus usa o diabo e não sabe.
Né? Não sabe como usar. Fala, meu irmão, pode falar. Dizem que no dia de hoje também a pessoa que tem um coração duro é aquela que tem uma autoestima, né? Sim. Tem uma personalidade própria, ela não aceita. Exatamente. E quando essa pessoa se converte, ela vira um crente bom. Exatamente. Quando ela se converte, ela vira um bom crente. Normalmente. Aquele que era muito incrédulo, aquele que falava muito, quando se torna crente, ele se torna pior que você. Você fala, calma, cara, pô, tá falando que Jesus é demais. Entendeu? Isso aconteceu com muita gente, isso aconteceu comigo. Eu pregava com um rapaz, que eu era da nossa igreja. Pregava com um rapaz, a gente era adolescente. Quando ele aceitou Jesus, ficou mais crente que eu. Ficava até chave, cara, peraí, cara. Não, porque você tem que fazer o jejum com a gente também. Eu falei, caramba, rapaz, peraí, irmão. Não posso fazer jejum, não. Não, tem que fazer jejum. Você me ensinou a fazer jejum, nem fazer jejum. Fazer jejum por causa dele. Por quê? Porque tem gente que quando era ruim. Quando aceita Jesus, ou tem encontro, quando ele teve uma vida muito estranha, ele vai ser grato, né? Mais grato, né? Então vamos lá, gente. Então agora a partida dos israelitas, a terrível praga da morte dos primogênitos. O faraó, nesse momento, ele foi quebrado. E as pessoas, elas só seguem às vezes as coisas quando vai no bolso delas, não é, gente? Já percebeu isso? Você faz as coisas e quando ela só toma uma atitude quando ela é prejudicada. Eu não estou me prejudicando, não está morrendo dinheiro no meu bolso, entendeu? Eu não estou tendo gasto nenhum. Agora, toca no dinheiro dela, toca no filho dela, né? Toca na família dela. Vira bicho. Você, enquanto não é com você, ou enquanto eu ainda estou aqui no meu conforto, entendeu? Diante de tudo que aconteceu, o faraó viu tudo que aconteceu, mas vamos supor que ele tinha lá o quarto dele protegido pelos guardas e que ele não tivesse tanto acesso. Ele, de certa forma, tinha tanto conforto. Mas quando tocou a família dele, vem nele mesmo, meu amigo, aí o cara começou a mudar a sua forma. Olha só que interessante. O faraó estava agora quebrado, humilhado, permitiu que os israelitas saíssem sem impor-lhes nenhuma condição. Olha aí. Tinha imposto 5 condições para os caras. Vai. Sai, eu até botei aqui, ó. Sai logo. Os egípcios entregaram suas joias. Olha só, a coisa foi tanta. Eles queriam tanto se livrar do povo. Que existem pessoas que dizem que os israelitas roubaram. Não, que os egípcios entregaram suas joias, ouro, prata dos hebreus, quando eles nos pediram, pois sentiram que estavam sob sentença de morte. Uma maldição, né? Rogaram que retirasse rapidamente. Quer dizer, agora que não estava deixando de sair, eles viram que as crianças, os filhos, todos morrendo, porque, olha só, a morte dos... Quem disse pra você que era sua criança? Já parou pra pensar nisso também? Não sei se já pararam pra pensar nisso, mas... Você para pra pensar. Foi todos os primogênitos. Primogênito, cara. Se você tinha um filho... Exatamente, cara. O filme mostra isso. O filme mostra que o soldado morreu na guarda. Sim, então você para pra pensar. É um gente que tá morrendo do teu lado e você não sabe. Esse o exército dele também. Porque a gente ficou muito com aquela coisa, eu não sei você, mas eu fiquei muito com aquela imagem do filme, daquele filme de 64, do Yul Brynner, que é o faraó, do Charlton Heston, que é o Moisés. Claro. Eu comprei o DVD com toda alegria, comprei o DVD, era maravilhoso, o DVD duplo, né, que são 4 horas de filme. Pô, trocaram a dublagem. O Márcio Seixas fazendo a voz dele, era bom pra caramba, aquela voz forte, né? Pô, aí botaram um negócio, até tristeza, olha aquele DVD lá em casa, tô até vendendo, quem quiser comer. Mas olha só, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, o filme nos mostra o faraó com o filho dele no colo. E aí a gente não tem muita condição de pensar que exatamente o que o Volney falou. O guarda morre aqui, a cozinheira morre aqui, morre o outro, porque eles eram os primogênitos. E o faraó tem sorte que ele não é primogênito na família dele. Deixa o plano dele, claro. E aí, ele foi humilhado, né? Aí os hebreus foram compensados, ganhando o ouro, né, a prata, pelos tesouros do Egito. Foi uma indenização que eles receberam, né? Como é que é? Saúde, né? Como é que é o nome daquele? Tem um negócio aí que você ganha insalubridade. Ganharam pra caramba. Receberam uma indenização boa pra caramba, mais que os 40%. Né? E o interessante é que os tesouros do Egito foram utilizados para fazer o quê? Os objetos do tabernáculo, que também é uma alusão a você poder utilizar, às vezes, elementos que são elementos profanos, elementos que são elementos utilizados para outros cultos, outras utilidades, fazer uma transformação daquele elemento. Maldição transformar em bênção. Né? Objetos de prata, que talvez pudessem ser deuses de prata, deuses de ouro, objetos gerais, serem utilizados para exatamente
fazer a casa de Deus, que era algo sagrado, tá? São que horas, por favor, tem que ficar ligado. 9 horas. 9 horas, vocês querem pausar para tomar um café? Senta um pouquinho. Querem ou continuo? Pode continuar? Saíram do Egito uma multidão de 600 mil homens com suas famílias. Nem todos eram israelitas, pois as outras pessoas provavelmente eram egípcios e seus súditos. Aqui eu vejo uma coisa interessante que eu escrevi aqui na minha anotação, que eu botei a palavra aqui, ó, com um ponto de interrogação. Conversão. Será que o povo egito viu que Israel tinha um Deus? Olha que interessante. Eu acho que a princípio sim. Que Israel tinha um Deus que era mais poderoso que o faraó. Eu vou ficar aqui, eu vou conhecer pessoal. Se o pessoal ganhou a luta aqui, eu vou conhecer pessoal. Acho que a princípio sim. A princípio, eu gostei. Só mas chegou no caminho. A princípio sim. E aí nós temos o seguinte: o perdido pode se converter, o egípcio pode se converter e pode se desviar e pode dar problema lá na frente. Mas também eu creio. Agora sim tu podia falar daquela cabocla lá do Raabe. O Raabe era uma prostituta, ela dizem que é prostituta. Alguns, inclusive a minha pastora fala que alguns eruditos acreditam que ela não era nem prostituta, na verdade. Não, a Bíblia mostra bem claro que ela era assim. Pois é, por isso que eu tô falando que. Calma. Alguns eruditos falam que essa palavra prostituta não era palavra, que ela era dona da casa. Ela era dona da casa da mulher. Tá? Então, eles buscam essas informações, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, será que teria uma conversão dessas pessoas, desses egípcios? Né? O fato de que se unissem a multidão israelita, alguns estrangeiros citaram inconformidade ou pelo menos murmuração. E aí foi o que o nosso irmão falou com muita propriedade, que muitos deram problemas, né? Murmuraram, né? Contudo, o antigo pacto não excluía os gentios. Agora você tem a saída, né? O povo sai do Egito e dirige assim por etapas a conquista de Canaã. E agora nós vamos ver a questão do que a aula passada o professor falou, que é Deus mesmo se constituiu guia do seu povo, manifestando-se numa coluna de nuvem do fogo e de fogo. Qual é o nome Qual é o nome desse tipo de manifestação? Não. Teofania, né? Teofania. Manifestação de Deus física. Manifestação de Deus visível. Pois é, viu lá na sarça. Isso. Teofania. Quando Deus aparece de alguma forma. A presença de Deus se faz... Vou usar aqui uma redundância. A presença de Deus se faz presente. Colocou coluna de fogo, né? Como evidência na sua presença, seu amor, cuidado de Israel. A presença da nuvem de fogo permaneceu entre eles até chegar na Terra Prometida 42 anos mais tarde. Vocês já pararam para pensar nisso também? Vou ficar aqui entre os dois. Porque eu sinto um pouco de frio aqui, um pouco de calor. Vocês já pararam para pensar? Eles pararam viveram 40 anos. Era só 40 dias, né? Ia ser rolar só 40 dias e voltar. Olha aqui. E ir para a Terra Prometida, né? A presença da nuvem de fogo permaneceu entre eles até chegar na Terra Prometida 40 anos mais tarde. 40 anos. A presença de Deus ali, né? Aqui a gente vê, mano. Deus... Vai pra pregação. Não tá anotando a pregação que eu tô te dando. Anota a pregação que eu tô te dando. Tô gravando. Tá. A segunda pregação. Deus te dá. Não te dá frio de noite, te dá... É o contrário, né? Não permite que você sofra de noite no frio e não permite que você sofra com calor. Fala, meu irmão. Essa teofania ela pode ser de forma comparativa do próprio Jesus, com relação, exemplo, a José que foi lançado do poço. Aí é cristofania. É teofania, sim, no sentido geral. Isto é, manifestação de Deus de forma visível. Mas quando tem algo que a gente acredita que seja Jesus, aí a gente dá o nome de cristofania. Assim como aquele que fala, como tu me perguntas, visto que meu nome é maravilhoso. É Jesus. Tá? Então, aí sim é cristofania. Tá bem entendido isso? Porque existe a outra também que eu não vou falar pra você, que é mais difícil, que é a antropomorfia, que é mais difícil de falar. Estudarão tem uma matéria que vai estudar isso aí. Antropomorfia, que é... Homem, anjos e salvação. Isso aí. Antropomorfia. Antropo
Deus, né? Jesus Morfia, apareceu pra- mudança, né? Morfar. Change, sei lá, como é que é? Como é que é aquele desenho? Não sei. Não é da minha época do Ultraman, fala. Quando Jesus apareceu pra Saulo, é o quê? Paulo. Não, aí é o Jesus ressurreto. Ah, tá. Tá? Por quê? Porque essas manifestações, elas só ocorreram antes de Jesus vir como homem. Então Jesus não... Esse é o Jesus ressurreto. Isso, o Jesus ressurreto. É o Jesus ressurreto, né? Porque até o pessoal fala que Paulo foi apóstolo, foi um apóstolo até de melhor qualidade. Eu ouvi falar o seguinte, porque, por exemplo, por que as pessoas eram chamadas de apóstolos? Porque tinham conhecido Jesus. Então é uma das coisas de você identificar quem é apóstolo é quem conheceu Jesus pessoalmente. E Paulo, ele tem vamos dizer assim, ele tem uma vantagem, porque ele conheceu Jesus ressurreto. Jesus já o seu corpo glorioso. O apóstolo. Por isso que ele... Oi? Hein? O apóstolo Estevão. Estevão? Pois é, o Estevão. Eu ele sentado Estevão é irmão. Estevão, sem ser Estevão. Não, Eu também, Jesus. Né? O homem de pé tal. Meu outro exemplo, né? Ananias, não da Safira. O Ananias viu, né? Foi, eu acho que foi Jesus que falou para ele ou foi um anjo? Eu não lembro de cabeça, nessa época eu estava viajando, não lembro. Mas de qualquer forma, você tem manifestações de Jesus. Jesus aparecendo várias vezes na Bíblia. E nesse caso não é cristofania. Não é porque Jesus já havia existido, já havia estado na Terra. Aí, Tá? professor, tira uma curiosidade nele. E quando Simeão pegou Jesus, é o quê? A apresentação dele E ele ficava cuidando dele, viu o rei, né? É isso? Mas aí sim, você está vendo, ele reconheceu, né, a obra messiânica que ele ia realizar, né, que ele ia ser exatamente, porque ele tinha a promessa na vida dele quando ele conhecesse, provavelmente ele recebeu uma revelação de que ele ia morrer mesmo. Né? E tanto é que essa coisa do nascimento de Jesus foi tão milagrosa que teve João Batista, quando mesmo dentro da barriga da mãe, né, tendo uma manifestação, né? Então, você vê, às vezes a pessoa tenta desvalorizar a questão do nascimento de Jesus. Não é para desvalorizar a morte de Jesus, não. A morte de Jesus ela tem a sua importância, mas o nascimento de Jesus não foi tão apagadinho quanto às vezes a pessoa que não gosta de... não, eu não comemoro o nascimento de Jesus, eu comemoro a morte. Na minha igreja não tem Natal, porque o Natal é uma festa pagã, papapá. Eu respeito aquelas pessoas que não fazem Natal, que não botam a árvore de Natal. Claro que eu não respeito quem usa Papai Noel, tudo bem. Mas, assim, quando você faz um Natal centralizado em Cristo, um Natal cristocêntrico, não há problema nenhum. O Natal foi comemorado por 4 pessoas. Foi comemorado pelos anjos, comemorado pelos reis, ou na verdade não é reis, na verdade os sábios do Oriente eram pessoas importantes, eram astrólogos, mas foi comemorado por pessoas que tinham, os ricos mesmo, pessoas ricas, cientistas, na verdade, cientistas, né? Comemorado pelos pobres, os pastores, que era a classe profissional mais pobre, né? E pelos anjos. Eu tinha falado dos anjos, não. Os anjos tem mais alguém que comemorou, né? Os sábios. Não, porque não existe mais. Se você for ver, os pastores, os anjos, os sábios do Oriente, eles de certa forma consideraram, né? E o próprio João Batista, né? Mesmo quando ainda informe, tendo seu nascimento, teve algum tipo de manifestação milagrosa. E Zacarias, né? Teve também em relação àquela criança algo muito importante. Então essa importância do nascimento de Jesus, ela deve ser considerada. Porque o foco é Jesus. Se o foco é panetone, é festa, não, tá errado, tá fora do foco, tá fora da vontade de Deus. Mas quando o foco é Jesus, eu acho que o Natal é uma coisa muito legal para você evangelizar, fazer peça, jogral mesmo, coral, olha, eu gosto do Natal por causa da minha sogra, que a minha cunhada que não é crente, chega assim, todo mundo silêncio porque o Alexandre vai pregar. Eu começo a pregar e ninguém me segura, eu prego. E é isso que você tem que fazer quando você estiver na sua família que não é crente. Você conversa com o dono da casa, se te permitir, e você prega mesmo. Presta atenção. Não é falar mal do católico, falar mal do macumbeiro. É para pregar. Eu estava na casa do católico ontem que eu fazia serviço, às 6 horas. Eu bati no portão, ele demorou a atender. Eu fui subir com o material e tal. Aí ele tava orando lá, né? A Ave Maria dele. Aí ele veio falar, desculpa que eu tava lá orando. Eu falei, rapaz, também. Tá vendo aqui muito crente, né? Aí eu falei, rapaz, você me fez lembrar uma coisa, que a Ave Maria foi uma pessoa fundamental para as coisas acontecerem. Isso aí, ó. Não é? Porque, pô, se Maria, o anjo falou com ela que ia gerar dela um espírito, o espírito ia gerar nela um filho. Se Maria não obedece, nós tá lascado, rapaz. Você tá oferecendo, eu falei pra ele, ficou assim. Então, olha só. Até hoje. Essa tática é uma tática muito boa, desde que você tenha tempo pra você chegar lá no final. Porque isso, aí eu falei com ele tudo. Se você elogiar a Maria, você aquele crente ali é mais
É mais. Eu falei porque ela obedeceu. Aquele crente ali, aquele dia ele é mais mariano que eu. Eu expliquei a ele. Maria obedeceu o anjo, então guardou todas as instruções, nasceu Jesus e Maria faz a oração. A oração de Maria, Cântico de Maria. Bíblia, o cântico, a oração dela, né? Exaltando a Jesus, o Meu Salvador. Isso aí você entra, tá Assim, certo. rapaz, eu nunca li isso aí não. Então você Um crente mariano. Na Bíblia você vai ler isso aí. Aí ele ficou assim, não, vou ver isso aí. Então, olha só. Interessante. E aí você entra assim, ó. E Maria mesma falou, façais tudo o que ele mandar. Então vamos fazer o que ele mandou. Tá vendo? Então, só para fazer essa abordagem, você tem que ter tempo para você chegar no Jesus, tá? Não, com certeza. A gente ficou lá trabalhando. Se você tá saindo de lá, você tá ganhando uma medalhinha, tá? Medalha de ouro. Não é? É. Vamos lá, gente. Olha só que interessante esse argumento aqui, ó. Uma pergunta que ele botou aqui. Por que Deus não conduziu Israel ao longo da linha costeira do mar Mediterrâneo? Por que Israel deu aquela volta toda? Se Israel podia? Vamos supor, Israel estava aqui. Pra aprender que nada na vida é fácil. Por que ele não fez assim, cara? Se o lugar é aqui. 40 anos. Pra provar o povo, né? Por que ele não veio daqui pra cá, gente? Mandou pra cá. Para a gente tirar o povo do Egito, tirar o Egito do povo. O filósofo. Olavo de Carvalho. Tá certo. É isso aí. Mas olha só. Olha que interessante. Porque nesta rota haviam fortes guarnições egípcias e na Palestina esperavam os filisteus. Ficou porque ele precisava de treinamento, provações, aprendizado com a questão de armamento. E aqui, ó, Deus estava trabalhando na vida deles. Adoração, fazer o tabernáculo, saber respeito aos sacerdotes, os elementos religiosos importantes como a Arca da Aliança, fazendo com que o povo se formasse como povo, como filtrar nação, o povo também, né? Porque como grupo. Oi? Filtrar o povo também, que os rebeldes... Também filtrar, tirar muito egípcio que veio, não é? Egípcio que veio, receber os 10 mandamentos. Você vê a lei, né? Aqui, não sei se os 10 mandamentos estavam aqui. E não teriam, talvez, Monte Sinai, não sei, não estou mostrando O você. interessante é aquela parte que Deus fala, eles não conseguem ouvir, né? Aí manda que Moisés seja o porta-voz dele novamente. Sim, olha só, gente. Olha só, se os israelitas seguissem por ali, teriam de lutar imediatamente, como escravos recém-libertos e ingênuos. Eles não estavam preparados para lutar nem para entrar na terra prometida. Necessitavam ser organizados, disciplinados na escola do deserto. É a mesma coisa com a gente, acontece com a gente. A gente vai para algum tipo de deserto, a gente não sabe por que ele está passando por isso, mas Deus está trabalhando na nossa vida para a gente ser melhor, sermos melhores obreiros, sermos melhores trabalhadores. Posso ler um negócio que eu li hoje que fala de... Pode, por favor. E depois você manda pra gente, para o grupo lá. Enquanto isso eu vou ver aqui o que eu tenho que finalizar aqui. Fala. Acho que pra mim repete essas partes aí do 40 anos do deserto. Tá, não, isso aqui é só conceitual, tá? Se eles tivessem vindo direto pra cá, eles não teriam passado pela experiência de conhecer a Deus, passar a ter alguma experiência, se preparar belicamente, fazendo armas, conhecendo, fazendo a devoção, aprendendo como adorar a Deus de novo. Porque, lembra, eles estavam no deserto, no Egito, tinham esquecido de tudo. Talvez aqui lembrar da sua família, lembrar dos patriarcas. Eles tinham que resgatar, estar preparados para quando chegasse aqui ia ser osso. Aqui eles vão ter que lutar, aqui eles vão ter que tomar de volta a terra prometida. Então se ele viesse direto aqui, inexperiente, o pessoal está tudo perdido, no deserto morrendo de fome. Quando fosse entrar na terra prometida, você morre. É assim mesmo, quando você entra no ministério, não sabe nada, morre ali. Então, um exemplo. Tem que ser isso, você vai ter que ser trabalhado, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldades, mas é o tempo que vai trabalhar na sua vida. E quando você chegar lá, o que seria a terra prometida para você, aí você vai falar assim, caramba, eu passei por tudo aquilo. Já tem experiência. Você tem experiência, como aconteceu comigo. Eu estava querendo chegar na terra prometida, mandando, apontando, vai fazer, não. Aí Deus me fez eu fazer isso tudo, ir para bom sucesso, chegar tarde em casa, cansado, ouvindo me reclamar. E aí a gente aprende mais, né? Porque a gente só lê, 40 anos, mas não vai assim como está sendo, o juiz sabe, né? Exato. A gente aprende mais. Tá bom? Eu vou ter que sair, tá? Tá bom, meu irmão. Aí fala assim, pare de fazer por empolgação coisas irrelevantes e faça as coisas difíceis, empolgado, e os frutos serão absurdos. Coloca isso lá, por favor. Eu já ouvi falar que o deserto estaria relacionado a pecado. Então, nem sempre. Pode ser provação e aprendizagem.
Pecado? Não sei, irmão. Pecado é... Não sei. Isso é bom de falar. Eu prometo, irmão, que a gente vai falar sobre isso semana que vem, tá bom? Me lembram? Falar sobre isso, porque eu realmente teria que pesquisar, eu nunca ouvi isso. Mas é interessante, eu prometo que semana que vem eu trago. Algumas pessoas às vezes pegam o caso de Jó, que teve os 3 amigos que chegaram até ele. Sim. Aí a fala do erro, a sub do erro, como se ele estivesse no deserto. Aí eles fazem essa, tá entendendo? Entendi, essa comparação, né? Analogia, né? Eu prometo, irmão, que eu vou trazer essa informação melhor. Hoje ele tem que ter que é lugar de intimidade, de aproximação, provação, entendeu? Para melhorar, para chegar aqui já treinado. É um processo. Tanto é que na numerologia bíblica, isso não tem nada de esoterismo, existe uma matéria chamada numerologia bíblica, que o 40 é número de propósito. Na Bíblia, 40 significa propósito. Toda vez que aparece 40, é propósito, maturidade, tá? Vamos lá, vamos finalizar aqui, gente. Deus colocou os hebreus em situação muito perigosa, montanhas, pelo deserto, pelo mar, o exército egípcio, né? E Deus se revelou como o único guerreiro na batalha, dando a eles um livramento inesquecível. O fato do Mar Vermelho se abrir foi milagroso, somente por um milagre pôde o vento ser soprado em 2 direções ao mesmo tempo, amontoando águas de um lado ao outro no caminho aberto para o leito do mar. A coluna de nuvem converteu-se na retaguarda de Israel e constituiu-se um obstáculo dos seus inimigos. E assim os israelitas passaram pelo leito seco e o exército inimigo foi afogado. Aqui, nós vemos 3 coisas em relação à travessia do Mar Vermelho. Primeira, salvação. Segunda, redenção. Terceira, juízo. Primeira, ser salvo dos egípcios. Segunda, redenção. Foram livres definitivamente. Quando os egípcios morreram, aquilo significava que os hebreus não teriam mais problemas com o Egito. Então, aí é redenção. Salvação, foram salvos de serem mortos. Redenção significa que eles não teriam mais problemas com o Egito. E número 3, juízo. Juízo sobre os egípcios. Depois do espetacular livramento dos hebreus, os hebreus cantavam louvores ao Senhor pelo triunfo. Foi quando Miriam dançou na presença de Deus. E a segunda parte fala sobre a conquista de Canaã. Não é? E é o que a gente vai falar. Até semana que vem, gente. Obrigado.